Esperando aqui o início da gravação, massa. Galera, bom dia. Hoje é dia 4 de agosto. Vamos continuar aqui, finalizar, né, essa parte de variáveis discretas, praticamente já terminado. Eu queria só iniciar, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, eu vou dar essa oportunidade agora para a gente finalizar isso, né, em relação a essa atividade 2, tá? Deixa eu deixar o SIGA aberto aqui, caso eu precise, eu acho que eu vou precisar. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Trazer ele aqui para vocês verem. Puxa vida. Okay. Então, pessoal, vocês vão perceber que eu coloquei aqui, ó, duas coisas da aula passada para cá, tá? De segunda-feira para cá. A principal, obviamente, é o nosso... eu poderia destacar três coisas, na verdade, não duas, né? A primeira coisa foi a atividade de casa, né, da aula passada. Nós vamos tentar trabalhar um pouquinho ainda nela aqui hoje, tá? Atividade de casa, que é mais sobre aquela distribuição de Poisson e as outras distribuições. Essa atividade, ela tem o objetivo de ser um treinozinho, como sempre, né? Ela não é obrigatória, ela é mais para vocês treinarem mesmo. Quem tiver faltado a aula, aí sim, usa ela para validar a frequência. E ela vai servir como um treino para isso aqui, ó, nosso TD5. TD5 que vai ser aberto hoje, depois da aula, tá? E eu vou deixar até sexta-feira para vocês fazerem. Esse TD é só sobre as distribuições discretas que nós estudamos, tá certo? Essa matéria também é o conteúdo aí da nossa atividade computacional 2, né? Que eu apresentei na aula passada, que se encontra, então, aí já também aberta. Como é que funciona, para ficar bem claro, certo? Para todo mundo. Essa atividade computacional, ela não é entregue pelo pelo SIGA, certo? Ela é entregue por esse Google Forms aqui, tá? Então, você clica aqui, ó, ele vai abrir uma outra aba aqui, ó. É porque eu não estou logado na minha conta Google aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Vou copiar no outro navegador onde eu estou logado. Aí ele me trava tudo. Colar. Pronto, tá aí então, ó, atividade computacional. Vocês vão preencher aqui o e-mail, nome, matrícula. Aqui vocês vão encontrar um link para baixar o enunciado, é um arquivo PDF, que na verdade é esse aqui, ó, certo? Inclusive no próprio arquivo vocês encontram o link lá daquele formulário, então tanto está no SIGA como está aqui no arquivo, né? Esse arquivo, para ficar disponível de todas as formas possíveis, eu também coloquei ele aqui, ó, enunciado da atividade computacional. Então, também está aqui no SIGA, né? Se você clicar aqui, você abre o formulário. Se você baixar esse arquivo aqui, é esse PDF que tem todas as instruções para fazer a atividade, tá certo? Cadê? Aqui você também vai encontrar dois links para baixar as planilhas, ou melhor, a planilha, né? Você vai escolher se quer usar Excel ou LibreOffice, tá? A planilha também está disponível lá no SIGA, certo? Então, só para deixar várias formas de vocês acessarem esse material, beleza? E, obviamente, né, na atividade, você vai usar uma das distribuições que nós estudamos, tá certo? Todo mundo vai usar apenas uma. Vocês vão perceber que aqui isso aqui é a planilha que vocês vão baixar, certo? Eu fiz alguns ajustes para ficar mais fácil de preencher, vou já mostrar que ajustes foram, né? E vocês vão perceber que aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui embaixo meu mouse correndo, ó, vocês têm as abas, né?
essa aba é a da binomial negativa, essa aqui é a da geométrica, da binomial e da uniforme. Cada um de vocês, pessoal, vai usar apenas uma delas, que foi sorteada para vocês, tá bom? Então, as outras, eu sugiro até que vocês apaguem, tá? Bom, claro, se vocês quiserem, eu acho muito bacana, é um trabalho divertido, eu acho divertido, não sei vocês. Mas vocês podem, obviamente, brincar e fazer, preencher as demais depois, sei lá, mas para o envio, tá? Para o envio aqui para mim, para correção, eu até agradeço se vocês, né, você, por exemplo, vamos supor que você pegou a uniforme, se você vem aqui na binomial, clica com o botão direito e aqui, cadê? Deveria ter? Cadê? Selecionar, mover, meu Deus, era para ter o de excluir planilha, né? Ah, é porque eu acho que a planilha está protegida e vocês não vão conseguir a exclusão. Tudo bem, deixa aí, não tem problema não. Eu fiz essa questão da proteção para facilitar um pouco. Eu vou mostrar exatamente agora o que é que ela está protegida. Vocês estão vendo que tem uns campos em amarelo? Tá, antes de eu mostrar isso, deixa eu só mostrar o sorteio, né? Qual é a distribuição de cada um de vocês. Vocês vão encontrar isso aqui no Siga A, ó. Tá aqui, ó, sorteio das distribuições, clique aqui, certo? Ou no próprio anunciado, aqui, ó, vocês têm também os links e tal, e bem aqui vocês têm um link que vocês vão clicar e vão baixar um arquivo PDF, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui. E aí vocês já têm todas, ó, por exemplo, aqui a pessoa que tem essa matrícula pegou a uniforme. Esse daqui eu sorteei um número de 1 a 4 para cada pessoa, tá? E quem ganhou o número 1 ficou com a uniforme, número 2 binomial, 3 geométrica e 4 binomial negativo. Então você vem aqui, consulta qual foi a que você pegou, tá? Vou fechar aqui, depois vocês olham. E aí, gente, aqui no formulário, eu peço que você indique aqui, tá? Você não vai indicar da sua cabeça, não. É a que tá lá, indicada para você. É só porque para a gente, na hora de corrigir, para eu não ter que ficar olhando sua matrícula e indo verificar qual foi a que foi sorteada para você, eu prefiro que você próprio já indique aqui. Claro que a gente verifica, né? Mas eu gostaria que você já indicasse aqui. Eu acabei tirando Poisson, apareceu aqui, eu esqueci de tirar daqui, mas ninguém pegou Poisson não, viu? Eu usei só as 4 primeiras aqui, beleza? Aí você escolhe que passa para a próxima, e na próxima página você começa a ter as perguntas que estão aqui, ó. Basicamente você vai responder as perguntas que estão aqui, lá no formulário, é mais para facilitar a correção, certo? Mas é obrigatório você enviar a planilha. Lá no final do formulário, esse formulário Google, você vai encontrar um espaço para anexar a planilha. E é nela que eu vou corrigir. Então, por favor, não deixem de preencher a planilha e colocar. Não adianta nada você responder aqui no Google Forms se você não tiver feito na planilha. Eu não vou dar os pontos, certo? Você tem que responder lá na planilha e colar os resultados aqui no Google Forms, e assim eu vou lá e dou os pontos, fica mais fácil de corrigir, tá bom? Então, voltando para cá, vocês estão vendo que tem umas partes amarelas, umas partes verdinhas, né? Eu fiz isso para facilitar. Diga aí, Breno. Ah, sim, professor, é porque eu estava olhando aqui no Siga, aí tem o TD5 e a C2, certo? Aí essa que você está esperando a C2. Uhum. E aí, o TD5 tá onde? O TD5 eu vou abrir depois da aula, certo? O TD5 eu vou abrir depois da aula. Que você está falando, que vai ter que ser entregue até sexta-feira? Isso, exato. Certo, essa atividade aqui de hoje, na verdade, da aula passada, né? Casa da aula passada, ela vai um pouco na linha do TD5. Eu queria até que a gente tentasse finalizar aqui, no máximo uma meia horinha, para ficar com o resto da aula para trabalhar nessa atividade de casa, porque ela é até quer dizer, ela não é até sexta, mas o TD5 é baseado nela, e ele sim é até sexta, certo? Diga, Eduarda. Breno, tudo bem? Certo aí? Alguma dúvida? Oi, Thiago. Ok. Eduarda. Eduardo ia perguntar?
Vixe, eu não entendi o que tu disse, ó. Eu tinha colocado no chat perguntando qual era o formato da planilha. Mas Pronto, estou mostrando aqui, né? Então, tanto eu tenho ela em Excel, quanto eu tenho ela em LibreOffice, certo? Não, para mandar, para enviar, na hora de enviar. Vai enviar no formato mesmo, Excel ou LibreOffice. Eu não quero que vocês convertam para PDF a planilha, certo? Porque eu quero abrir a planilha e poder mexer na planilha de vocês para ver se está tudo ok. A questão aqui de dar para apagar as abas é porque vocês estão vendo o cadeadinho aqui, ó. É que eu protegi ela. Então vocês só conseguem mexer basicamente onde está amarelo ou verde, certo? Vocês só tem que mexer nessas partes. O resto não. Então, em cada distribuição, vocês vão ter parâmetros, né? Por exemplo, eu já tinha comentado isso na aula passada, né? A distribuição binomial, você precisa definir o N e o P. Mas não é você que define, é a planilha que vai te definir. No caso da uniforme, nós vamos usar o A e o B. E nós vamos considerar que os valores são inteiros e consecutivos. Então, nós vamos trabalhar com a distribuição uniforme, com valores inteiros e consecutivos, onde o menor valor possível é A e o maior valor possível é B, tá? E aí, quem é o A e o B? Aí eu vou pedir que você entre aqui com o seu aniversário, tá certo? Então, vamos supor que você está fazendo aniversário hoje, dia 4 de agosto. Aí você digita aqui, ó, 4/8. Nesse formato aqui, ó, DDMM, né? Ou seja, 2 dígitos para o dia e 2 dígitos para o mês. Quando você der o OK, ele já vai colocar aqui os valores que você tem que usar, ó, que é o A é o dia do teu aniversário, por isso ele botou 4, e o B, ele vai somar o dia com o mês mais 1, tá? Então, 4 mais 8, 12, mais 1, 13. Então, você já sabe que você tem que trabalhar com a distribuição uniforme discreta entre 4 e 13. Ou seja, a tua distribuição os resultados possíveis são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Aí você vai colocar aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, você vai substituir, vai apagar isso aqui, tá? Vai apagar isso aqui e colocar os números de 4 a 13. Vai apagar isso aqui e colocar as probabilidades, né? No caso da distribuição uniforme, essa coluna fica em branco. E aqui você vai colocar a acumulada. Aí vai respondendo de acordo com o que eu já tinha explicado na aula passada. Eu não vou mais trabalhar muito nisso aqui, não. Eu vou só passar para explicar quais são as regras de parâmetros de todos eles. Na binomial, você também vai colocar o seu aniversário e a regra aqui é dada por essa tabelinha. Quem fizer aniversário no mês 1, 2 ou 3 vai usar um N igual a 4, 4, 5 ou 6, N igual a 6, 7, 8 ou 9, né? Julho, agosto e setembro, N igual a 8, e outubro, novembro e dezembro, usa N igual a 10, tá? Então, no nosso caso, se a pessoa faz aniversário hoje, ela está aqui, né? Ela vai usar um N igual a 8, e o dia do aniversário, ele vai fazer essa continha aqui, tá? É uma continha, vocês não precisam se preocupar muito, não, porque ele faz a conta, tá? Dias múltiplos de 5, vai usar um P de 25%, múltiplo de 5 mais 1, 20%, e assim por diante, né? De 25% a 5%. Eu vou colocar aqui o exemplo, né? Dia 4/8, então, o dia 4, ele é múltiplo de 5? Não. Ele é múltiplo de 5 mais 4, né? O múltiplo seria o 0, né? O múltiplo de 5 mais próximo para baixo seria o 0. Então, dia 4 seria múltiplo de 5 mais 4, ou seja, ele vai me dar um P de 5%, e aqui ele vai me dar um N de 8, ó. Deixa eu ver se eu acertei, ó. Tá certo? Então, você vai fazer aqui, ó, numa binomial com N igual a 8 e um P de 5%. Então, você vai colocar os números de 0 até 8, vai colocar a fórmula da binomial, depois vai usar a função do Excel, né, a distribinom, para fazer os mesmos cálculos e comprovar se essas duas colunas estão batendo, estão iguais, e aqui vai colocar a distribuição acumulada, certo? Vou colocar outro exemplo aqui. Deixa eu ver.
dia Natal, ó, dia 25/12. Aí ele já colocou aqui um N igual a 10, porque eu estou aqui, e ele colocou um P de 25. Por quê? Porque dia 25 é um múltiplo exato de 5, então ele está aqui, né? Se eu pegar o dia 26, seria um múltiplo mais 1, ele já vai me dar um 20 aqui, ó. Dia 26/12. Então ele já abaixou aqui o P para 20%. Tudo bem, gente, ó, não precisa se preocuparem muito com isso aqui não, tá? Essas regras, porque com vocês digitando a data aqui, ele vai dar os parâmetros, vocês só tem que usar, tá? O que tá de cinza, ó, o que tá de cinza, vocês não tem que se preocupar, vocês só tem que usar. Agora, de amarelo e de verde, aí vocês têm que preencher, é a parte que vocês vão trabalhar. Certo? Professor, essa parte aí é se for binomial, né? Mas se for, tipo, exatamente, de geométrico, já é de outro aí jeito. já né? é diferente, exatamente. Por isso que eu estou passando por cada um. Eu já passei pela uniforme, pelo aniversário também, a binomial também. Agora, na geométrica, você não vai ter nada a ver com aniversário. Na geométrica, você vai digitar seu número de matrícula, certo? Então, o número de matrícula tem 6 dígitos, eu vou chutar aqui um número qualquer, vamos supor que a pessoa tem a matrícula 31, 24, 45. Ele vai olhar para o último dígito da matrícula, certo? Se o último dígito da matrícula for 0, 1, 2 ou 3, você vai fazer uma geométrica com um P de 60%. Então, foi por isso que ele colocou aqui, ó, 70%, porque eu coloquei um exemplo terminado em 5, e aí está nesse caso aqui, P igual a 70%. E se terminar em 7, 8 ou 9, ele vai dar um P de 80%. Então, vamos supor que aqui termina em 48, ele já vai alterar aqui, ó, esse é o valor de P que você vai usar, 80%. Então, você vai colocar aqui os valores de XI, os valores de P, né? Aqui a função e aqui a acumulada. Aqui eu preciso fazer uma pequena observação que tanto é válida na geométrica como também na binomial negativa, certo? Vocês lembram que essas duas distribuições, elas são infinitas, elas têm infinitos resultados possíveis, tá? Se vocês vierem lá naquele nosso resumo de fórmulas, vocês vão ver que para cada distribuição, eu coloquei aqui, ó, os valores possíveis, né? A de Poisson também é infinita, mas nós não vamos usar. Essa daqui também nós não estamos trabalhando, mas a binomial negativa, ela começa em R, né, e tem infinitos resultados possíveis, tem esses 3 pontinhos para indicar isso. A geométrica, mesma coisa. Já na binomial, ela não é infinita, né? Ela tem N mais 1 resultados possíveis, ó, tá? E na discreta também você tem N resultados possíveis aqui, tá? Então, como essas duas são finitas, a gente consegue calcular todas as probabilidades de todos os resultados possíveis, beleza? Mas, na geométrica e na binomial negativa, como é que eu vou calcular infinitos resultados possíveis? É complicado, né? Quer dizer, em teoria eu deveria colocar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, e ir até infinito, e calcular as probabilidades infinitamente. E é óbvio que a gente não vai fazer isso, né? Então, para simplificar, eu coloquei uma regra de truncagem aqui, ó, tá? Ou seja, você só precisa calcular aqui até um certo valor de xi, que vai depender de onde você se encontra aqui. Se você tiver, nesse caso aqui, P igual a 70%, você vai calcular até o xi igual a 8. Então, eu já coloquei aqui o 1, o 2 e o 3, você vai completar colocando o 4, 5, 6, 7 e 8, certo? É o máximo que você vai fazer. Daí para frente não precisa. Se quiser, tudo bem, mas não precisa mais continuar. Se você tiver nesse segundo caso, tanto no segundo como no terceiro, você vai calcular só até o 6. Então, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pronto, não precisa continuar. Por quê? Porque vocês vão ver que daí para frente, os P's já estão muito pequenos e a gente já acumulou quase 100% de probabilidade. Então, não tem mais necessidade da gente continuar calculando. Matheus, diga aí. Estevão, as funções de probabilidade, os valores tanto da manual como da função,
eles são em valores decimais ou a gente transforma para porcentagem? Cara, à vontade, como você preferir, viu? Eu acho que na porcentagem ele pega mais resumido e fica melhor, né, para consolidar mais visual. Por mim eu não tenho problema com isso, não. Se você preferir colocar em porcentagem ou em decimal, tanto faz, viu? E tem uma outra questão que eu queria perguntar para o senhor, em relação à frequência de distribuição acumulada. A minha frequência, ela tem um P bem baixo, tá entendendo? Então, quando tem um P bem baixo, os valores eles estão dando principalmente nos itens iniciais. À medida que eu vou crescendo e vou chegando no, por exemplo, no penúltimo valor, a frequência de distribuição acumulada já conta quase, entendi. Acontece, não tem problema. Tem problema. Né? Não tem problema. Acontece mesmo. Inclusive, é por isso que eu estou pedindo, nesse caso da geométrica, que você trunque, pare, né, corte em um certo ponto, mas às vezes isso pode acontecer até com a binomial. Vamos supor uma binomial aqui como essa daqui, ó, né, com n igual a 10. Às vezes, quando chega lá pelo 6, 7, já praticamente a probabilidade é tão pequena que a acumulada já está dando 1. Mas não tem problema. Pode deixar, né? Pode deixar assim. Pronto. Certo? Tá ok, obrigado. Pronto. Então, professor, essa questão da... Oi, desculpa. Eu tentei baixar, né? Eu fui no Siga e tentei baixar a planilha, só que só abre. Aí fica assim, somente ver. Não dá pra baixar, não. Cara, tem certeza? Sim, absoluto. Tô aberto aqui no computador. Fica somente ver. Porque eu coloquei esses arquivos com o modo de leitura, exatamente. Ou seja, vocês não podem editar, mas podem ler. Isso quer dizer que vocês podem baixar. Aí no computador de vocês podem editar, entendeu? Vocês não podem editá-la online, porque senão vocês iam estar editando o meu arquivo, que vale para todo mundo, entendeu? Então, o meu arquivo ele é protegido para vocês não editarem. Vocês só podem abrir, visualizar e baixar no computador de vocês. Ó, no caso aqui, vou pegar aqui essa aqui em Excel, ó. Copiar link. Aí ele abre aí. É porque, claro, eu tô logado na minha conta, então deixa eu fazer sem ser na minha conta. Deixa eu fazer aqui no Firefox. Aí ele vai me entender como um estranho. Olha, mas ele abriu, tá aqui, ó, somente ver. Tá, deve estar que nem o seu, né, aí? Sim, tá desse jeito. Então, uma porrada de gente aqui, ó, tá vendo? Fazer download. Ó, você vem em arquivo, fazer download. Aí você pode baixar em Excel, em como quiser. Aí você baixa no seu computador e usa ele localmente, no seu computador. Perfeito, professor. Obrigado. Pronto. Mas foi bom você ter perguntado, né? Porque podia ser que outras pessoas também tivessem com essa dificuldade. Então, pronto. Eu ia só dizer que essa mesma coisa da truncagem aqui, que acontece na geométrica, ela vai acontecer também na binomial negativa, tá? Diferença é o seguinte, gente. Se vocês ainda já estão com isso mais fresco na cabeça, a geométrica, ela começa em 1. O menor valor possível é 1. Por quê? A geométrica, ela é uma variável que conta quantas repetições, quantas tentativas ocorreram até o primeiro sucesso, a primeira falha, né? Então, quantas tentativas eu posso ter até que ocorra a primeira falha? Não pode ser 0, né? Porque eu preciso contar pelo menos uma repetição, pelo menos uma tentativa, para que haja a primeira falha, certo? Ou o primeiro sucesso. Mas pode ser que o resultado seja 1. Pode ser que quando eu vou sortear lá o meu item, o primeiro sorteado já seja um caso de sucesso. Então, a minha contagem foi igual a 1. Portanto, o menor valor possível de uma distribuição geométrica é 1, tá? No caso da binomial negativa, esse valor é R. R é um valor que a gente define, é um dos parâmetros dessa distribuição, certo? E a gente vai contar até que R sucessos ou R falhas ocorram,
tá certo? Então, se eu vou, sei lá, jogar um dado na mesa até que ocorra o segundo 6, né? Então, o meu critério de parada é o segundo 6. O sucesso é sair 6, beleza? Então, meu R é igual a 2. Eu vou contar até que ocorra o segundo 6, né? O resultado mais rápido que pode acontecer é eu jogar 2 vezes e nas duas saírem o 6, né? Ou seja, o segundo 6 saiu na segunda jogada. Então, R, que é o meu exemplo aqui seria 2, é o menor resultado possível para a distribuição binomial negativa. Daí para frente, ela vai, né, de 1 em 1 até o infinito. E aí a gente vai também usar uma regra de parada, tá? E a regra de parada vai ser com base aqui nessa tabelinha, tá? Ó, aqui eu paro no 9, no 10, e esses dois aqui eu paro no 11, tá bom? O critério aqui, as regras para a definição dos parâmetros também são baseadas na matrícula. Então, eu coloquei aqui 4, na verdade, faixas, né? E para cada uma dessas faixas eu tenho alguns parâmetros definidos. Então, por exemplo, colocar aqui uma matrícula 41, 23, 57. Bom, 57 termina em 7, eu estaria nesse caso aqui, ó, ele vai me dar um P de 70% e um R de 3. Aí, 70% e 3. Né? Se dar esse 57 para 50, eu já vou cair lá no caso, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, o último dígito é 0, então ele vai me dar um P de 90 e um R de 5. Aí eu acho que tá claro, né? Acho que isso aí tá claro, né, galera? O Emanuel tá perguntando se vai ficar um pouco maior do que 100%. Rapaz, tem alguma coisa errada aí, viu? Se der mais do que 100%. Realmente são pequenas coisinhas que podem dar errado, tá aí uma que pode. É você ter uma FDA somando mais do que 100%. Pois é, bicho, mas não é para dar mais do que 100%, nem 100,01. Não é para dar mais do que 100%, não. Eu acho que você fez algum arredondamento, vocês não precisam arredondar, certo? Quando acho que foi o Matheus, né, que perguntou sobre se colocava em percentual ou em decimal, o que eu sugiro é você fazer a conta em decimal mesmo, e aí quer usar o percentual, usa isso aqui, ó, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Por exemplo, uma coisa é eu digitar esse número aqui, ó, 3567. Ele não me deixa digitar porque está protegida. Deixa eu abrir aqui outra planilha. Só um exemplo, certo? Vamos supor que você fez uma conta e o resultado deu isso aqui, 3567, tá? Aí, faltou o 0, isso aqui, 0,3567. A gente sabe que isso aqui representa 35,67%, né? Então, você poderia ter chegado lá e digitado assim, ó, 35, aí arredondou para 7%, e fez isso, ó. Não façam isso, certo? Não façam isso. Você faz assim, ó, clica aqui e depois clica aqui. Ele vai formatar o teu número como um percentual. Esse número que vocês estão vendo aí, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Ó, esse número que vocês estão vendo de 35,67, ele vai agora colocar em percentual, 35,67%. Mas olha aqui em cima como é que tá, ó. Tá no formato original, certo? Inclusive, eu posso colocar mais casas decimais, 4, 3, 7, 1, 2, mas lá quando eu clicar aqui, ele vai continuar me dando só com 2 casas decimais, ó, tá? É um arredondamento que ele faz só para apresentar na tela, mas você escolhe o número de casas decimais. Ah, não, eu quero mais casas decimais. Então, tu vem aqui, ó, aumenta, adiciona casas decimais, ó, e ele vai apresentando lá. Eu quero tirar, eu quero só uma casa decimal. Tá aí, ó. Tá vendo? 35,7. Que nem esse daqui. Mas esse daqui, ó, o número que tá lá realmente na célula, 35,7. E esse é o número completo, né? Então, quando você faz isso aqui, você aumentou o número que era 35,67
para 35,7. Aí na soma, tu vai aumentando esses pouquinhos e tu pode ter mais de 100%, entendeu? Aqui, tu não vai ter mais de 100%, não tem nem perigo, entendeu? Nessa coluna aqui, porque aqui não está arredondado. A soma, ele vai somar esse número aqui, ó, entendeu? O número original, e não o número que tu tá vendo. Então tem esse detalhezinho aí, talvez seja por isso que você encontrou, falando aí o Emanuel, né, somou mais do que 100%. Então cuidado com esses arredondamentos aqui, não façam isso. Yane, diga aí. Professor, eu abri a planilha, fiz download, baixei no Excel, e ele não dá o tipo de distribuição na minha. Ele não dá como assim? Não Ele não tem aparece o tipo de distribuição. esses 4 aqui, ó, esses 4 que estão aqui embaixo, não aparece não? Dá uma olhada, tem aí embaixo, ó. Tem... Não, em cima, professor, na sua planilha, lá em cima tem assim, tipo de distribuição, isso. Ah. Aí não aparece. A eu sua tá posso dizendo aí explicar o porquê. binomial, né? A minha não aparece nada. Eu suponho que tá de preto e você não tá vendo. As letras estão pretas. Tu clica aqui, ó, tu clica aqui e coloca aqui na fonte, cor da fonte, branco. Aí eu acho que vai aparecer célula protegida, né? Mas dá para habilitar a edição. Eu vou tentar aqui. Pronto, tente. Se não, também tu pode olhar aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Aqui em cima, mesmo que a cor tivesse preta, mas aqui em cima vai aparecer. E também aqui embaixo, né, ó, por esse nome aqui dá para tu saber qual é a distribuição, certo? Isso é probleminha de formatação do Excel, quando você passa, ele faz umas conversões e pode acabar perdendo alguma coisinha. Espero que não dê muito problema aí para vocês. Então essa parte toda aí tá ok. Eu acho que a última coisa que eu tinha para falar hoje sobre essa planilha para vocês, gente, é a segunda parte, né? Nós falamos mais da primeira parte aqui no enunciado na aula passada e agora eu falei até sobre essa segunda parte, mas eu disse que ia explicar como fazer a simulação das 1000 amostras, né? Que eu não tinha explicado na aula passada. Então, essas 1000 amostras você vai colocar aqui, certo? E depois de feita essa simulação, o resto é muito fácil, né? Você vai apenas tirar a média dos números que vão aparecer na coluna G e a variância, e depois fazer uma distribuição de frequência, certo? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, eu já também tinha dito isso, é que essa simulação ela é dinâmica, então os números eles vão ficar mudando, né? Às vezes a gente digita alguma coisa na planilha e a função que gera os números aleatórios se atualiza e gera um novo conjunto de dados. Não tem problema isso, não se importunem com isso, tá? Isso é normal, beleza? Eu vou mostrar para vocês, porque cada uma delas tem um jeito diferente de gerar o número aleatório, mas o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo. Eu vou abrir aqui para explicar aqui. É uma função que vocês vão usar. E diga aí, Matheus, enquanto isso eu vou abrir aqui a minha câmera. Só uma pergunta rapidinho, a questão dos números binomiais, né? Assim como você fez na aula passada, como a gente tem que deixar explícito na tabela? Não, tem que fazer a conta corretamente, mas Sim. Não precisa ficar... Não, ao contrário, pode ficar dentro da célula que já está calculando a probabilidade, certo? Uhum. Eu acho que o Matheus está falando disso aqui, né? Ó. Por exemplo, na binomial, você vai calcular a probabilidade aqui. Aí aqui dentro tem a fórmula da binomial. Cadê? Ai, meu Deus, estou perdido aqui. Tem isso aqui, né, Matheus? Isso. Pronto. Aí ele está perguntando se tem que calcular explicitamente, né? E deixar fora. lá Não precisa. Não precisa. Você pode calcular esse N escolhe XI aqui dentro dessa célula. Dentro da célula você já calcula tudo, certo? Basicamente, essa célula aqui é composta, né, de 3 fatores que vão se multiplicar, que são esses 3 fatores aqui, ó. O N escolhe XI, o P elevado a XI
e o 1 menos P elevado a N menos XI. Então, são 3 fatores. Por outro lado, sim, também, se você preferir fazer por fora, também não tem problema, né? Talvez você precise tirar aí a proteção da planilha, mas tudo bem. Uhum. Mas também dá para fazer dentro de uma célula só, para ficar mais enxuto. É o que eu geralmente faço, mas fiquem à vontade. Certo. Vamos lá. Eu estava aqui. Deixa eu só ligar aqui a luz. Bora, meu filho. Poxa. Peraí. Acho que eu estou usando o número errado. Isso. Pronto. Oi. Cai não. Que é gambiarra. Gambiarra para dar aula online. Tá dando para ver aí? Apesar dos fios. Sim, professor. Beleza. Então, o que é que eu queria mostrar aqui para vocês? É o seguinte. Como é que eu gero os números aleatórios para criar uma variável aleatória, certo? Como se eu estivesse simulando que eu estou coletando dados de uma variável aleatória. A função mágica, certo? É essa daqui. Logo dá aleatório. Pronto. Existem duas funções, como vocês estão vendo aí, a aleatório e a aleatório entre. Eu vou já falar da aleatório entre, mas a mais importante é a aleatório, por isso que eu vou trabalhar com ela agora. Como é que funciona? É super difícil. Vocês escrevem a palavra aleatório com acento, aí abre um parênteses e fecha um parênteses. Pronto, é só isso, certo? Aí quando você der um enter, o que é que ele vai gerar aí? Um número aleatório, exatamente. Mas como assim aleatório? É um número aleatório, real, não é inteiro, é real, entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Ó. Por que ele ficou em percentual? Porque lembram que eu tinha formatado a célula como percentual? É só por isso, tá? Mas normalmente não é em percentual, não. Vou colocar aqui, ó. Aleatório. Pronto. Então já é 0,23, tá? Então, basicamente, o que ele faz aí é isso aqui, ó. Tá aqui o 0, tá aqui o 1, e você vai cair em algum lugar aqui desse intervalo com igual probabilidade. Ou seja, é uma distribuição uniforme, porém contínua, né? Porque eu estou na reta dos números reais, né? Ele vai gerar um valor de x, que pode ser que é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Tá? Isso aqui é a nossa função aleatório, tá? Aleatório. Beleza. Tá claro isso aí? Tá, né? Como é que a gente vai usar essa função? Como é que a gente vai usar essa função para gerar uma distribuição específica que eu queira? Vocês vão me responder a seguinte pergunta.
qual é a probabilidade de eu gerar esse número aqui, desse jeito aí, e esse número cair nesse intervalo aqui, ó? Qual é a probabilidade, em outras palavras, qual é a probabilidade de eu gerar um valor desse jeito, usando aleatório, e esse número se encontrar entre 0 e 0,4? Qual é a probabilidade? Me digam aí. Difícil, né? Exatamente, né, Gabriel? Matheus? 40%. E se eu perguntar qual é a probabilidade dele cair aqui, ó, entre 0,9 e 1? Então, para quem não entendeu ainda, né, você tem um espaço amostral que tem um tamanho 1, certo? E, obviamente, como eu estou sorteando com igual chance para todo mundo, a chance dele cair aqui seria o quê? 0,4, que é o tamanho desse intervalo, sobre 1. Né? Qual é a probabilidade dele cair aqui? Eu tenho um intervalo que tem um tamanho 0,1, né? Entre 0,9 e 1, o tamanho é 0,1, dividido por 1, que seria o tamanho do meu intervalo. Então, isso vai me dar uma probabilidade de 0,1. Poderia colocar aqui 4 mais 3, 7. Ó, eu tenho agora, eu estou tentando fazer aqui 4 intervalos, né? O primeiro, que é esse aqui, estou pintando aqui de roxo mesmo, tem esse outro de laranja, eu vou pintar o outro aqui de amarelo, e eu vou pintar o outro, se eu tivesse mais canetinha, de outras cores. Aqui. Certo? Então, eu tenho 4 intervalos aqui. De 0 a 0,4, eu tenho 40%. De 0,4 a 0,7, eu tenho 30%. De 0,7 a 0,9, eu tenho 20%, né? É o tamanho do intervalo, tá, gente? Ó, de 0 a 0,4, o tamanho é 0,4. De 0,4 a 0,7, o tamanho é 0,3. Esse daqui é 0,2. E o último intervalo, de 0,9 até 1, o tamanho é de 0,1. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando números aleatórios e eu tenho essas probabilidades de cair dentro de cada intervalo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o seguinte, ó, se o número cair dentro de cada um desses intervalos, ocorreu um certo evento, certo? Ocorreu um certo evento. Então, eu vou chamar os meus eventos, como é uma variável discreta, eu vou dizer o seguinte, ó, se cair aqui, eu vou dizer que ocorreu 0, meu x vai ser igual a 0. Aqui, eu vou dizer que ele vai ser igual a 1. O verde está difícil. 2 e 3. Entenderam? Eu acabei de gerar uma variável aleatória da seguinte forma. xi, p de xi. Minha variável, ela pode ser 0, 1, 2 ou 3. 0, 1, 2 ou 3, né? Essa aqui é a distribuição de probabilidades da minha variável. Eu tenho 40% de chance de obter um 0, 30% de obter um 1, 20% de 2 e 10% de chance de obter um 3, certo? E essa variável, né, é o modelo, né, é a teoria, digamos assim, teoricamente ela tem essas probabilidades, na prática ela pode ser obtida por um simulador como esse daqui. Tá? Eu gero um número aleatório, verifico qual é o intervalo que eu estou, e dependendo do intervalo eu digo, ó, aconteceu o número tal, certo? Vou mostrar para vocês como é que seria
Isso daí. Então, basicamente seria assim, eu dou isso aqui para vocês. Eu digo assim, pessoal, variável x tem essa distribuição aqui. Gere aí umas amostras no computador, simule algumas amostras dessa variável aqui. Aí você agora vem no Excel. Ó, a gente já gerou um número, certo? Eu vou fazer separado em outra célula aqui ao lado, mas vocês podem fazer junto. Depois eu mostro que dá para fazer junto. Mesma célula. Só para ficar bem claro. Eu vou colocar assim, ó. Bem aqui, onde vocês estão vendo esse 0,23. Onde é que eu tô nesse padrão aqui, ó? Lá deu 0,23, o número aleatório. Onde é que eu tô? Eu tô aqui, né, ó. Eu tô nesse primeiro intervalo. Ou seja, o número gerado foi 0. Exatamente. O número gerado foi 0. Beleza? Então, eu acabei de gerar um 0. Só que, se eu clicar aqui, ó, e der um Enter, ele já vai atualizar esse dado. Ele vai jogar fora essa amostra e vai gerar um outro. Ó. Eu vou fazer para vocês verem. Ops, nem fez, ó. Filho do ego. Macho. Aí, só para calar minha boca, ó, outro 0. Certo? Outro 0. Mas o que é que eu quero fazer? Cada vez que ele gera, eu vou verificar qual foi o número e correspondo, né? Então, bom, talvez tenha outras formas de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer de uma forma muito básica, simples, para quem tem mais recursos de programação, quase tosca. Mas você pode simplesmente fazer uma verificação usando um se. Ó, se esse cara for menor do que 0,4, né? Se eu colocar só isso, ele vai me devolver um verdadeiro ou falso, certo? Aí, se isso for verdadeiro, eu posso colocar aqui um ponto e vírgula e digo o que é que eu quero que ele retorne, né? Quero que ele retorne o número 0, né? Se isso aí for menor do que 0,4, me retorne o número 0. E se não for menor do que 0,4? Se não for menor do que 0,4, é porque é maior, né? Então, ele pode ser o 1, 2 ou 3. Então, vamos testar. Se não for menor do que 0,4, eu vou colocar outro se. Se o A1 for menor do que... Qual era o próximo? Qual era o próximo? Era 0,7. Se ele não estiver aqui, quer dizer que ele está num desses 3. Então, qual é o próximo? Aqui, ó, é até 0,7. Bom, então, se ele não estiver aqui, né, e for menor do que 0,7, é porque é um 1. Beleza? Então, se ele não está aqui dentro, ele vai fazer o segundo teste, que é, ele vai verificar se é menor do que 0,7 para colocar o 1. Então, 0,7. Então, se isso for verdade, o resultado vai ser um 1. Eu coloquei aqui um ponto e vírgula. Então, se esse teste aqui for verdadeiro, quer dizer que o primeiro já era falso, né? Então, eu estou entre 0,4 e 0,7. E eu vou resultar um número 1. E eu vou fazendo isso agora consequentemente, né? Ó, se esse segundo teste for falso, certo? Se esse segundo teste for falso, significa dizer que eu não estou nem aqui no roxo, nem aqui no amarelo. Ou eu estou no verde ou no laranja. Então, agora eu vou verificar se eu estou no verde. Eu vou dizer assim, bom, se os dois primeiros foram falsos, teste se o número é menor do que 0,9, porque aí significaria que eu estou no verde, tá? Então, eu vou colocar assim, se A1 for menor do que 0,9, coloco um 2, que é o verde lá. E, por fim, o último, se esse teste aqui for falso, gente, eu não preciso testar mais nada, porque se o primeiro foi falso, se o segundo foi falso e o terceiro foi falso, é claro que o resultado é maior do que 0,9, tá? E aí só resta o quê? O 3 aqui para colocar. Aí eu vou e coloco um 3 aqui. Fechei o primeiro se, né? Fechei o segundo se, fechei o terceiro se e tá aí. Agora, essa função, ela vai me retornar o número que eu quero, né? Dentre esses 4 números aqui, ela vai me retornar o número que eu quero em função de onde que o aleatório caiu, certo?
Então, eu sei que eu tenho exatamente 40% de chance de ter um 0, eu tenho 30% de chance de ter um 1, 20% de ter um 2 e 10% de ter um 3, beleza? Então, eu estou gerando números aleatórios, mas não é aleatório de qualquer jeito. É aleatório seguindo a distribuição que eu tinha, que é essa daqui. A de vocês não vai ser essa. Vai ser a binomial, a uniforme, a binomial negativa e etc. A única diferença do que eu estou fazendo aqui e o que vocês vão fazer é essa, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu estou com 0,54 e 0,54 tá aqui, ó. Por isso que ele gerou um 1. Se a gente vier para cá, ele gerou de novo um. Por que ele não está atualizando quando eu dou Enter? Pronto, ó. 0,49 também é 1, né? Deixa eu pegar outro número aqui, ó. 0,52, 0,65, é menor do que 0,7, né? 0,23 é 0, é menor do que 0,4. 0,3 é 0, é menor do que 0,4. 0,5 é 1. Vejam como é raro sair o 2 e o 3. Por quê? Porque só vai sair 2 e 3 com 20 e 10% de chance, respectivamente. Então, se eu ficar fazendo isso aqui muitas vezes, vocês vão ver que vai acabar saindo um 2 ou um 3, ó. Aí um 2, por exemplo. Tá? Ele gerou um 0,85 e isso está na faixa do 2. 3, só um 3. É raro, mas acontece, né? É raro, mas acontece muito. 2, 3, 1. Beleza? Para até aí. Diga, Manuel. Estevão, é mais sobre a parte do gráfico, porque na aula passada o senhor mostrou que a gente vai ter que fazer um gráfico também. E aí quando o senhor simulou o gráfico, quando as probabilidades eram muito pequenas, eles ficavam tipo muito baixo graficamente, não representava nada, né? Uhum. E aí quando talvez isso acontecer com a gente, essa parte que não apresentar tecnicamente nada, a gente inclui ela no gráfico mesmo assim, ou pode tirar do gráfico? Não, pode deixar, pode deixar. Não se preocupa não com isso. Tá bom. Deixa eu ver aqui se eu mostro um exemplo. Deixa eu tirar aqui para procurar o que eu queria mostrar. Mas eu não vou estar aqui preparado já para responder isso aí, mas acontece realmente, né, como você tinha mencionado, que algumas probabilidades sejam muito, muito pequenas. Isso quer dizer que quando você for fazer o gráfico, vai ficar lá praticamente zerado, mas não tem nada, certo? Não tem nada não. Ao contrário, visualmente é até legal de você bater o olho no gráfico e perceber que tem alguns valores que são teoricamente possíveis, né? Não tem probabilidade zero, mas na prática quase impossível, porque nem aparece lá no gráfico, né? Então fica bem claro que na prática tem um certo intervalo de valores que são realmente mais viáveis. Sim, voltando para cá, ó. Aqui, galera, eu só gerei uma amostra, tá? Lá, como vocês só têm a coluna G, vocês têm que colocar os números aqui na coluna G, certo? Seria o quê? Seria esse número aqui, tá? E esse aqui, professor, eu boto aonde? Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar uma coluna auxiliar, certo? Tipo, vem para cá assim, ó. Aqui na coluna L, M, N, alguma coisa. Você cria o aleatório aqui, certo? Você gera o aleatório aqui e bota aquela condição do se aqui dentro, certo? Então, o que tem que ficar aqui realmente são esses valores aqui, tá? Então, aqui eu gerei uma amostra. Se eu quisesse gerar mais de uma, pronto, é muito difícil, né? A dificuldade é só fazer a primeira célula, certo? Porque agora eu já tenho 5 amostras. Eu poderia ter 10. Eu pedi para vocês fazerem 1000, certo? Isso vai demorar, assim, uns 10 segundos a mais, talvez 15, porque vocês vão ter que fazer isso aqui
até o 1000, tá certo? No lugar de fazer até aí, como eu estou fazendo aqui, ó, até o 30. O que é que eu tenho aqui? 30 amostras daquela variável aleatória. Como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu estou simulando que eu fui a campo e coletei 30 amostras dessa variável aleatória que eu estou usando na minha simulação, no meu modelo, tá certo? O grande lance aqui, que vocês poderiam talvez se perguntar, é o seguinte, né? Eu fiquei gerando esses números aqui e transformando em números inteiros. Será que realmente eu tenho 40% de chance de ter um zero? Será que realmente essa minha simulação está correta? Porque na teoria eu queria ter esses percentuais aqui, né? Ó. Será que eu tenho realmente 10% de chance de obter um 3? Certo? Então, essa distribuição de frequência, ela está aqui exatamente com esse objetivo, de verificar se a tua geração de dados foi feita corretamente e de acordo com a tua distribuição de probabilidades. É por isso que a gente espera que essa distribuição de frequência fique parecida com essa de probabilidade, tá certo? Então você vai fazer uma contagem, né? Aqui, por exemplo, eu tenho só 4 resultados possíveis: o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, eu posso contar se o intervalo da coluna A, não, da coluna B, para vocês vai ser a G, se ele é igual a 0. Então, dos 30 valores que eu gerei aqui, 18 são zeros. 18 de 30 corresponde a 30%. E, professor, errou, era para 40. Calma, eu tenho só 30 amostras. Esses valores, vocês já perceberam que eles ficam oscilando. Deixa eu ver como é que fica para os demais. Ó, eu vou até colocar em porcentagem aqui para ficar melhor. O nosso valor teórico, eu vou colocar aqui o valor teórico. Ele era de 40, 30, 20 e 10. Em teoria, esses números aqui deveriam parecer com esses. O que vocês acham? Parece ou não parece? Podia parecer mais, né? Mas não tá tão ruim assim. Né? Aqui é 46, aqui é 23, os outros dois ele acertou. Mas se você ficar aqui atualizando o teu sistema, ele vai alterar isso aqui também. Esses números aqui, ó, vão ser alterados. O que importa é que eles fiquem girando grosseiramente em torno desses valores, tá? A minha alternância, ela vai ser muito grande, porque eu estou só com 30 amostras. Para vocês, ela vai ser menor, porque vocês têm 1000 amostras. Então, olha aqui, ó. Vou dar F9 aqui. Ó, tá vendo? Olha esse outro resultado aqui. Vocês estão vendo que cada vez que eu dou F9, ele está alterando esses valores. Aí, esses aqui são alterados automaticamente, porque a coluna A foi mudada. Aí, a contagem também é atualizada e os percentuais são atualizados. Então, você veja que tem casos como esse que está aí na tela, bem ruinzinhos, ó. Ui. Bem ruinzinho, né? Mas eu não me preocupo muito com isso, não, porque eu estou só com 30 amostras, certo? Só com 30 amostras. Eu poderia aumentar o número de amostras para 100. Agora eu preciso corrigir aqui também, né? Que eu tinha dividido por 30, vou dividir por 100. Ó, vocês vejam que agora eu vou ter uma alternância já melhor. Ó, tá vendo como os resultados são melhores. Beleza? Outra coisa que vocês vão ter que fazer, né? Vocês calcularam o valor médio e a variância. Como é que eu calculo o valor médio? Usando o operador esperança, né? XI, peraí, vocês não se perderem. Esse aqui é o meu XI
e esse aqui é o P de xi, certo? Então, eu vou ter xi vezes P de xi. Beleza? Então, meu valor médio é a soma deu 1. O valor médio deu 1. Esse é o valor médio teórico. Seria, na minha planilha, eu iria colocar ele aqui, ó, usando o operador esperança. Vou fazer aquela conta aqui, xi vezes P de xi, e eu vou colocar a soma aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a variância. No meu caso, eu não tenho isso, porque eu inventei aquela variável ali, certo? No meu exemplo. Vocês que estiverem trabalhando com a binomial, ou com a geométrica, ou qualquer outra, vocês têm como calcular usando a fórmula específica que está aqui no nosso resumo, né? No caso da binomial, você ia fazer n vezes p, por exemplo, né? E vai comparar se esses dois resultados estão iguais. No meu caso, eu tive que fazer usando o operador esperança. E eu obtive o número 1, né? Obtive 1 como média, certo? Mas, será que a média desses dados também vai dar 1? Os dados simulados é o que você vai colocar aqui, a média desses caras, e comparar se ela está parecida com essas teóricas aqui. Aqui são as teóricas, né? É a média teórica, que é a mesma, obviamente, e aqui a média amostral. Então, você vai fazer a média dessas amostras, as 1000, né? E vai comparar com a média teórica. A minha média teórica, voltando aqui para o meu exemplo, cadê? Deu 1, né? Vou marcar aqui de amarelo a minha média teórica. Quanto é a minha média amostral? Média da galera que está ali na coluna B. Vou colocar assim, eu poderia colocar de B1 até B100, né? Eu podia colocar assim, ó, B1 até B100, tá? Mas como não tem mais nada nessa coluna, só meus dados, eu vou colocar toda a coluna B. Ele vai desprezar as células que estão vazias, tá? Ele só faz a média das células que contém algum número. E o resultado deu 1,03. Olha aí que bacana, né? Deu muito próximo. Não é para dar igual, quer dizer, pode até dar, mas na hora que eu atualizar meus dados, isso aí já vai variar. Inclusive, tem hora que vai ser um pouquinho acima de 1, tem hora que vai ser um pouquinho abaixo do valor teórico. Vai ficar girando ali em torno, né? Então, eu vou ter aqui o meu F9, ó, 0,95, 1,02, 0,98, 0,91. Ó, essa ficou ruim, hein? Ficou meio ruim. Mas tudo bem, porque nas próximas eu percebo que há uma compensação. Ó, tem hora que fica abaixo, tem hora que fica bem perto, tem hora que fica, ó, exato, essa daqui deu igual, né? Ó, aí vai, certo? Então é exatamente assim que tem que ficar também na planilha de vocês, tá? O valor teórico, que é esse, ou melhor, o valor amostral girando em torno do valor teórico que foi calculado, certo? Então, esse aqui de baixo, que eu vou pintar aqui de laranja, ele é o que você vai colocar aqui, ó, tá? É o que eu coloquei lá, é o que vai ficar oscilando. E esse aqui é o que é fixo. Esses dois, né? Tranquilo? Então, vocês ainda têm alguma dúvida sobre como gerar isso aqui? Você pode só voltar na fórmula inicial para poder ver como a gente pode fazer o aleatório, que ele está entre os valores, né? Aqui o aleatório, certo? E está aqui a fórmula, né? A condição, certo? A condição. Vou, inclusive, ser bem sincero com vocês. Existem outras fórmulas bem mais simples para fazer, principalmente no caso da binomial e da uniforme. Mas eu não vou apresentar, porque eu prefiro que vocês façam desse jeito, porque vocês estão entendendo a lógica de geração dos números, e de todo jeito, quem for pegar as duas outras, né, a geométrica e a binomial negativa, vai ter que fazer isso aqui. Então eu também não acho justo que os outros não façam. Então todo mundo faz desse jeito que dá certo, usando esse condicionalzinho aqui. Certo, Matheus? Tá aí a fórmulazinha que tu queria. Tá certo, obrigado. Diga, Emanuel.
Estevam, essa parte da coluna suporte que você falou que a gente pegaria para simular os números, ela tem que, tipo, a cor da fonte é branca para não aparecer na tabela ou deixa, tipo assim, que nem o senhor fez aqui? Não, pode deixar assim. Pode deixar aparecendo, não tem nada não. Até é bom que eu veja onde é que está o seu... Porque essa linha aqui, ela vai fazer referência àquela lá, né? Ó, aqui eu estou fazendo se A1. Então eu tenho que saber onde é que você, o que é que você colocou na coluna 1, certo? Tá bom. Gente, porque eu já peguei muito trabalho, assim, a pessoa às vezes confunde e escreve na coluna G, né? Escreve como se os seus dados aleatórios aqui fossem só o aleatório. A pessoa vem aqui e coloca aleatório e faz todo o trabalho com isso. E não é assim, tá? Isso aqui é uma distribuição que não tem nada a ver com a distribuição que você está trabalhando aqui. Então, não é assim. Tá bom? Você tem que fazer realmente o aleatório em outra coluna e aqui colocar a sua regra de condição para selecionar os números. Não teria um local específico não, né, para a coluna suporte para auxiliar? Não. Eu confesso que eu acho que eu meio que esqueci que vocês iam precisar de uma coluna auxiliar e eu não coloquei. Emanuel, ainda tinha mais alguma coisa? Levantou de novo a mão ou não, né? Tinha outra pessoa que ia perguntar? Não? Os valores de xi da distribuição de probabilidade é o mesmo para a distribuição de frequência. Exatamente. Certinho. Os valores que vêm aqui são os mesmos que aparecem aqui. Certo? Igualzinho. E aí, a probabilidade que aparece aqui, que é fixa, vai aparecer aqui um percentual, que é a frequência, que é móvel, né, que é variante, mas que você espera que gire próximo, né? Principalmente porque a gente está trabalhando com 1000 amostras. Por que eu peguei 1000? Exatamente para ter um conjunto amostral bem grande, né, baseado na lei dos grandes números, a sua frequência relativa vai se aproximar bastante da probabilidade, né? É que nem você jogar uma moeda na mesa, sei lá, 10 vezes, a gente espera que metade seja cara e metade seja coroa. Mas se você jogar 10 vezes, a diferença pode ser bem grande. Você pode ter 7 caras e 3 coroas. É normal, não tem nada de errado. Mas se no lugar de 10 você jogar 1000, então o percentual quer dizer, vamos lá, se tu joga 10 vezes uma moeda e 7 da cara, é 70% de cara. 70% parece assim uma coisa, meu Deus, que ruim essa moeda, né? Mas se tu joga 1000 vezes, tu não vai ter 70%, nem a pau, tu vai ter 50 e poucos por cento para um e 40 e tantos por cento para o outro, né? É a mesma coisa, o mesmo princípio aqui, né? Quer dizer, quando eu gero aleatoriamente os dados, pode ser que essas frequências sejam bem diferentes dessas probabilidades. Isso para poucas amostras, mas para muitas amostras, esses valores devem ser bem parecidos, ok? E o mesmo acontece com a média e a variância. Para poucas amostras, elas podem ser bem diferentes da média e da variância teóricas, mas para muitas amostras é para ser parecido. Trava nos gráficos? Pois é, mas aí o teu gráfico, ele não vai ser com base nessas 1000 coisas não, tá? O teu gráfico vai ser com base nisso aqui e nisso aqui. Então é pouquinho mesmo, é pouca coisa. No caso da modelagem uniforme, ficaria a coluna G. Ah, fácil demais, né? Fácil demais a coluna G na uniforme. Tu vai fazer assim, ó. Por exemplo, vamos supor que o teu N é igual a 4. Então, tu vai 0 a 1,
tu vai dividir em 4 partes. 0, 1, 2, 3. Ou então, não, pode colocar 1, 2, 3, 4, né? Aí, como tu está dividindo 1 em 4 partes, 0,25. Então, vai ser de 0 até 0,25, 0,25 até 0,50, 0,50 a 0,75 e assim por diante, né? Então, você viria aqui, ó, e aqui no lugar de 0,4, tu coloca 0,25, né? Aí tu manda ele gerar o número 1, se ele ficar até 0,25. Se ficar entre 0,25 e 0,50, tu manda ele gerar um 2, e assim por diante, certo? Tem um jeito mais fácil, mas eu não vou se a gente pode trabalhar e ter um jeito mais difícil de fazer, para que a gente vai fazer um jeito tão mais rápido? Não tem graça não. Né não? Vou parecer. Calma, Breno, calma, rapaz. Eu acho, galera, que vocês precisam, com calma, né, abrir aí, porque eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão com o computador aí aberto, tentando, outros não estão podendo fazer isso, mas ao mesmo tempo, à medida que vocês estão tentando mexer, eu estou falando coisas e vocês estão perdendo o que eu estou dizendo, né, e às vezes vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo e não conseguem associar o que vocês estão fazendo, é muita informação. Tá? É preciso que vocês com calma depois tentem sozinhos, né? E aí sim, se tiver dificuldade, pode pegar aqui o meu vídeo. Aqui foi a parte que o professor falou disso, deixa eu botar lá como é que ele fez isso, né? Aí eu acho que fica mais fácil para todo mundo, certo? E aí, sim, vai ter dúvidas ainda, mas aí na próxima semana a gente tenta tirar, certo? Mas basicamente o resumo da Opera para criar uma distribuição é que na prática vocês vão ter uma distribuição como essa aqui. Certo? Suponha que esse aqui é a tua distribuição geométrica, binomial, uniforme, seja qual for, certo? Então, com base nisso aqui, você vai gerar um número aleatório e depois fazer uma condicional, né, um laço de condições. Eu estou trazendo essa opção, vocês podem pensar em outro algoritmo para fazer essa seleção, tá? Vocês não são obrigados a usar essa forma, não. Para mim, o mais importante é que a distribuição de frequência fique ok com a distribuição de probabilidade. É isso que eu vou verificar, certo? É exatamente isso que eu vou verificar para saber se você gerou seus dados corretamente. Então, se você usou outra forma que não seja esse que eu coloquei aqui, beleza. Beleza, tá? Uma coisa que você pode fazer para verificar quais são os números que eu tenho que colocar aqui, ó, no lugar desse 0,4 que o professor colocou, no lugar desse 0,7, que números são esses? Gente, isso aí é a acumulada, ó, é só tu fazer isso aqui. 40% mais o anterior dá 40%. 40% mais o próximo aí dá 70. 70 mais o próximo dá 90. 90 mais o próximo dá 100. Então, porque ele está em percentual, né? Mas 40% é 0,4, por isso que aqui eu coloquei 0,4 bem aqui, né? O próximo é 0,7, que é o 70%, que estava ali, ó. O próximo eu botei 0,9, que é o 90%, que não está aparecendo aqui. Deixa eu pegar outra célula aqui em cima para não atrapalhar. 40, 70, 90, né? 40, 70, 90. E o próximo não preciso mais, porque só sobrou o 3. Certo? Sim, são dois gráficos, Eduardo. É o gráfico fixo, o gráfico da probabilidade, né? E o gráfico variável da frequência relativa, tá? Professor, como é que vai ficar esse gráfico que vai variar? Aqui, ó, deixa eu te mostrar o gráfico da probabilidade.
eu marquei ali as duas colunas, né? Coluna do X e a do P de XI. Aí eu vou dizer que eu quero um gráfico de colunas. Eu vou usar a primeira linha, a primeira coluna, rótulo, certo? Aqui eu pulo. E aqui eu posso colocar algum título que vocês queiram, qualquer, se ficar à vontade. Eu vou tirar essa legenda. Pode colocar no eixo Y, função de probabilidade. E no eixo X, sei lá, você Mas esse bota... gráfico vai variar também, o gráfico? Vamos ver aqui, ó. Grande demais. Eu vou zerar o espaçamento para que elas possam se encostar uma na outra, certo? Vou colocar uma bordinha mais bonitinha, deixar ela dessa cor mesmo. Pronto, tá aí o gráfico da probabilidade, certo? 0, 1, 2, 3 e as probabilidades, a função de probabilidade, você pode copiar, colar, enfim, pode gerar um PDF ou uma imagem para poder enviar lá no Forms, certo? Vocês estão vendo que ele não varia, certo? Ele não varia, mesmo que eu aperte aqui no F9, cadê? Ó, os números estão, tá vendo que os números estão alterando ali e o gráfico está fixo, né? Claro que ele está fixo porque ele foi feito com base em valores constantes. Esses valores aqui não estão sendo mexidos, né? Agora eu vou fazer o gráfico da frequência relativa. Bem aqui eu vou colocar F, X, né? Esse F é para vocês saberem que é a frequência. Então, eu vou fazer aqui, marcar as duas colunas, né? A do XI e a da frequência, e o resto é igual, né? Eu espero aparecer aqui o assistente, o gráfico de colunas, uso a primeira coluna como rótulo, pulo isso daqui, posso colocar um título, sei lá, aqui no eixo X eu vou colocar agora frequência relativa, não é mais probabilidade, é relativa, né? Tirar essa legenda, finalizo, vou diminuir um pouco aqui para a gente conseguir enxergar. Poxa. Aí, de novo, né? Eu clico na barra, botão direito, formatar a série de dados, tiro o espaçamento, bordas, isso é opcional. Vou colocar uma cor diferente para a gente poder comparar. Vou colocar de amarelo, sei lá, não, de cinza, vai. Pronto. E tá aí. Olha como esses gráficos se parecem. É assim que eu quero que ocorra, né? Os dois gráficos, o da frequência relativa e o da probabilidade. Eu coloquei aqui errado, né? Na verdade, eu queria formatar. Acho que aqui. Não. Bom, eu vou tirar isso aqui porque está errado. Na verdade, a probabilidade era para ter aparecido embaixo, né? Eu não sei porque que ele não está me dando a opção de... Acho que eu estou clicando no lugar errado aqui. Rótulo. Esse rótulo é para aparecer, se você quiser colocar os valores. Isso aqui também, ó, ele aparece o valor exato lá em cima da barra. Isso ajuda bastante. Não estou achando agora para colocar aqui, que eu perdi lá na hora. Era para ter colocado probabilidade aqui embaixo, né? Eu coloquei, foi aqui no eixo Y. Depois eu vejo como é que eu faço isso, tá? O que eu queria mostrar era que eles estão muito parecidos, né? Esse é o da probabilidade, esse cinza é o da frequência relativa, e a diferença é que agora você vê, né? Eu vou
tentar diminuir mais um pouco para caber na tela. E eu vou deixar os dois aqui. Vou buscar lá o outro. Estevão, precisa colocar os eixos, o nome do eixo? Rapaz, é interessante para que a gente possa entender do qual é qual, entendeu? Uhum. Que eu possa saber qual que é o gráfico que você está dizendo que é o de probabilidade e qual que é o de frequência relativa, né? Certo, com certeza. Estevão, outra dúvida. Quando os valores estão na frequência de distribuição acumulada, eles, quando o P é muito pequeno, ele tende a 1, né? Então, alguns valores, quando se aproximam, já ficam como 1, que foi aquele caso, né? Quando eu jogo lá no aleatório, como eu vou proceder para, por exemplo, eu poderia dizer que a probabilidade, por exemplo, se o aleatório for 1, ele vai ser, por exemplo, o número 7. Porém, na frequência de distribuição acumulada, o número 8 também está com FDA igual a 1, entendeu? Como é que eu vou saber qual dos dois eu vou poder escolher? Matheus, guarda aí só um instantinho, tá? Já te respondo isso daí. Tá, ok. Eu ia só mostrar, eu não tinha conseguido mostrar aqui, tá aqui os dois gráficos na mesma tela, certo? E eu agora vou atualizar, vou apertar no F9, vocês vão ver que os dados vão ser, né, dinâmicos, eles atualizam. Esse gráfico de cima, como ele foi feito com base na probabilidade, que é fixa, ele não se mexe. Já esse gráfico de baixo, acontece, né, isso aqui, ó, tá vendo como ele dá uma mexidinha? Ó, ele vai se mexendo de acordo com a tabela que você construiu, né? Inclusive, seria bem legal também colocar aqui, ó, os rótulos, né? Porque aí a gente vai ver exatamente os valores, né? Comparar com os valores de cima, né? Ó, dá para ver bem direitinho a alternância. Isso com 1000 amostras vai ser bem mais legal, né? Vai ficar bem melhor. Mas aí, ó, certo, a Eduarda que tinha perguntado sobre isso, né? Quase, mas beleza, se mexe. Como é que eu vou mandar? Ele não vai perder essa característica, não? Tipo, Não, ou deixa na... Não, boa pergunta. É verdade que quando você for mandar o gráfico, você acaba perdendo isso. Tem que fazer um print de um deles, né? Você tem que fazer um print de um deles. Mas na planilha eu vou ver. Na planilha eu consigo enxergar, certo? Então você pega um caso que ficou bacana, sei lá, esse caso aí que está na tela, printa ele, ou exporta como figura, né? Alguma coisa do tipo, e manda, certo? E aí é na planilha que eu vou realmente verificar tá tudo ok. Entendi, obrigado. Beleza, mas foi boa pergunta mesmo. Bom, respondendo a pergunta aí do Matheus, né? A minha planilha, confesso para vocês que é um exemplo bem simples, né? E foi fácil de fazer, né, essa linha aqui. No caso de vocês, isso aqui ele pode se estender um pouco mais. Vocês podem ter até 10, né, valores possíveis, o que fica um pouco chato, né, de ficar digitando lá naquela linha, nessa linha aqui. Mas não é nada, como eu disse, você só tem que fazer isso uma vez, né? Você só tem que fazer isso para a primeira célula. As outras é só uma cópia. Então, você só tem que digitar a fórmula corretamente. Uma forma, aí ele estava dizendo assim, ó, como eu vou ter aqui muitos resultados possíveis, alguns deles já têm uma probabilidade bem baixinha. Vamos criar aqui um novo aqui. Imagina que a gente tem aqui até o... Vamos botar outro aqui, do 1, 2, fazer diferente agora. Do 1 até o 8, certo? E aí, vou colocar 30, 15, 10, 3, 0,8, aqui, soma.
58%, né? Vou botar um pouquinho mais, senão não vai dar, não. Tá, 45, 5, 12, 6, 3, 1, ei, 1 não. Vamos botar aqui 0,2%, 0,001%. Tá faltando ainda um pouco, né? Eu vou colocar aqui 1,8 e colocar mais uns 3 aqui e 4 aqui, vai para 10. Pronto, deu 100%. Certo? Mais ou menos isso, Matheus. Eu sei que pode ter casos bem piores do que esse, certo? Pode ter casos bem piores, no sentido de que, às vezes, aqui você já tem um número quase zero, né? A nossa acumulada aqui, ó, tá vendo como aqui já deu 100%? É um pouco isso que você estava falando, né? Esse tipo de situação aí, eu imagino. Certo? Então, pensei aqui nesse exemplo para a gente fazer lá. Aqui eu vou gerar o meu aleatório. Eu quero gerar uma variável que é essa distribuição de probabilidade. 0,42 é menor do que 45%. Então, esse aqui seria o 1, né? Seria um 1, beleza? O meu si, ele pode ser baseado nesses valores que estão aqui. Ao invés de eu me basear, digamos, na digitação exata, né? Eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e eu vou colar aí a mesma coluna que vocês estão vendo aqui em percentual, eu vou colar ela aqui em decimal. Colar números, só os números. Ó. E aí, por que que está assim? Uma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Espera aí. Esse númerozinho aqui tá... Já sei o que eu vou fazer. Vai ser 1 menos... Soma. Ok, ele deu 0. Porque eu fechei cravado, né? Eu vou colocar aqui... Quase, tá, mano? Não fechou totalmente não, mas... Não fechou 100% não, mas ficou bem perto, né? No caso de vocês pode ser pior do que isso. E aqui, o que eu estava querendo mostrar era que se você copia e colar como número, só os números só. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele coloca o número decimal correspondente, né? Na verdade, esse número que vocês estão vendo aqui, ele está apresentando na tela como um percentual. Mas o número que realmente está aqui, o dado, é esse aqui, ó, certo? Esse número aqui é esse aqui, na verdade, tá? Então, na hora que eu for fazer aqui, eu posso colocar assim, ó. Se A1 for menor do que 0,45, eu posso fazer isso, certo? Mas eu posso colocar assim também. Se A1 for menor do que esse cara aqui, que é F2, certo? Então, o resultado vai ser 1. Ou melhor, o resultado vai ser esse aqui, D2. Entendeu? Então, pode ser assim também feito, né? Só que, eu tenho que falar um pouco sobre a sintaxe do Excel, né? A sintaxe é o jeito de escrever. Se você escrever só assim, ele vai dar um erro, se eu não me engano. Não, ele não deu erro não, mas... ele deu certo, tá? Tá certinho. Pensava que ele não ia interpretar, não. Tem uma malaquinha para fazer aí, mas aí, no caso, deu certo, eu vou manter. Aí, a mesma coisa agora, eu vou só copiar esse si aqui,
eu vou colocar aqui, sendo que agora é F3, F3, né? Ou seja, se esse número for menor do que o F2, que é esse cara aqui, coloque o D2, que é o 1. Se não, é porque estou num desses casos aqui. Aí ele vai verificar se ele é menor do que o F3, que é o 73%. Se for, é porque eu estou no 2. Então coloque D3. Se não, vamos verificar o próximo. F4, D4. Assim, você garante que mesmo quando passos entre dois números desses aqui forem muito pequenos, ele vai estar pegando o valor correto. Tá? O decimal com não sei quantas casas decimais, mas ele vai estar verificando. Tá? É extremamente raro, né, que um número aleatório caia entre, por exemplo, esse e esse, ó, né? Ou mesmo esse e esse. É bastante raro. Mas é isso que a gente quer, que seja raro mesmo, certo? A gente quer que seja bem, bem difícil de acontecer isso. Tá? Então aí, eu já fiz até a terceira, né? Ó, até o 3. Do jeito que estou aqui, ele nunca vai me gerar 4, 5, 6, 7, nem 8. Ele só vai gerar 1, 2 e 3, tá? Porque eu só fiz até o F4. Preciso fazer o resto? Acho que não, né? Eu só estou mostrando que você pode deixar em função desses valores aqui, no lugar de digitar os valores manualmente, porque em alguns casos, né, quando esses valores se tornarem muito próximos de 1, ou quando, em outras palavras, quando esses valores aqui forem muito, muito pequenos, né, pode ficar chato digitar o valor exato. Mas, se você preferir, você faz aqui, ó, e usa os valores que estão aqui. Digita o valor do jeito que está aí, né, que vai dar certo também. Professor, rapidinho. Nessa forma que o senhor mostrou, não precisa usar aquele dólar para poder deixar nada parado, ele já vai normal? Ou tipo, se você puxar, ele vai mudar Precisa. tudo? Vai. Precisa sim, é porque como eu estou fazendo só uma linha, eu não usei, mas precisa. Então, só quem não leva dólar aqui é o A1, né? Certo? Os Fs e os Ds levam, tá? Porque você quer que você tenha essa tabela de referência que está aqui à parte e aqui na geração dos números aleatórios você vai descer, né? Vai descer aqui. Então, cada vez que você desce uma linha, o que você tinha colocado aqui, por exemplo, F2, D2, que é esse e esse, ó, ele agora vai baixar. E não é o que você quer que ele use esses valores de referência aqui. Então, realmente, nessa condição aqui, nesse condicional, você tem que colocar dólar em todos os Fs e todos os Ds, e deixar os As sem. Ok? Beleza. Gente, infelizmente não há tempo para mais nada, né? Oi. Digo, eu falei que não há tempo para mais nada porque eu estava pensando na outra parte que eu queria ter feito hoje que não deu, viu? Que era da tarefinha de casa. Diga. Esses Fs aqui da coluna são a frequência acumulada, né? Essa coluna F. Isso, acumulada, FDA. Aí quando a gente for fazer um intervalo, a gente... Deu merda aqui porque eu tinha... Vocês entenderam por que deu merda aí? Porque incluiu a letra, né, no cálculo. Porque essa conta aqui estava usando aquela célula. Ó. Pronto, agora deu certo. Aí eu escrevi na célula que ele estava usando e aí ele não conseguiu somar número com letra e deu erro. Mas exatamente, desculpa, fala. Quando a gente for fazer os intervalos, a gente não é para usar a frequência acumulada, né? Sim. É para usar a frequência acumulada? Foi o que eu falei, né? Aqui, ó. Até eu fiz acumulado aqui de lado para vocês verem que esse 40% lá na minha condicional era a primeira condição. O segundo era 0,7, que é esse 70% aqui. Ó. O terceiro era 0,9, 40%. Então é com base na acumulada que a gente faz. Verdade, tá, desculpa. Entendeu? Eu acho que essa forma de gerar os números aleatórios é um pouco trabalhosa, mas eu imagino, é o que eu espero, né, que ela
passe para vocês uma consciência sobre como funciona a geração de número aleatório, né? Você está gerando um número aleatório entre 0 e 1 e está fazendo com que determinados intervalos transformados em certos eventos, né? E assim você garante que esse evento vai ter aquela probabilidade de ocorrer, certo? É essa a ideia principal que eu gostaria que vocês passassem. Geração de número aleatório é uma ferramenta muito importante, né? Simulação, né, de modelo probabilístico, que é o que vocês estão fazendo aí, é uma ferramenta muito importante. Eu espero que vocês consigam aprender um pouco com essa pequena atividade, certo? E brinquem aí à vontade, que eu, na próxima aula... Nada de pequena. Pequena, cara, pequena. Poxa, eu garanto que alguns acabaram de terminar aqui durante a aula. Eu não tenho nem dúvida. Mas, de todo jeito, tem bastante tempo, mais de uma semana. Vai ter formulário de presença? Vai ter formulário de presença. Claro, eu estava lembrado, inclusive. Mentira. Mentira que eu estava lembrado, mas vai ter, peraí. Tá. Bom, vai ter o formulário de presença, que eu vou colocar aqui na tela agora, porém, eu não vou colocar atividade a mais. Já tem atividade demais, né? Tem aquela tarefa de casa de segunda-feira e tem o TD que eu vou abrir. Então, quem estiver assistindo essa aula gravada, faz o TD que vale como presença da aula de hoje, do dia 4, tá certo? Então, fazendo... mas eu não fiz o TD. Bom, tudo bem. Tá dando a presença agora, tudo bem. Quem der a presença agora já garantiu a presença. O TD é para nota, né? Mas vai valer também como presença caso vocês não tenham podido assistir a aula de hoje. Então tá aí o formulário de presença, garantir a presença de hoje, e o TDzinho vai ser liberado mais tarde. Eu posso fazer o seguinte com vocês, tentar... Ai, meu Deus. Foi a primeira vez que eu fiz isso, cara. Toda vida eu lembro de abrir, e hoje esses caras aí me tirando a atenção, eu esqueci. Toda vida eu lembro, cara. Tá, pronto, já abri. Aí de novo. Eu estou pensando na questão desse TD que está aberto. Vocês estão muito focados na atividade computacional, o que é normal, né? Porque foi o nosso foco mesmo. Mas pode ser que surjam dúvidas sobre esse TD, que é sobre as distribuições. Então, o TD é muito parecido com a atividade computacional no sentido que eles tratam da mesma matéria. Só que a atividade computacional é no computador, o TD é exercício teórico, certo? O que eu posso dizer para vocês, se tiverem dúvidas no TD, falem no grupo. Eu posso ver com a Ingrid e o Luiz, que são os monitores, quem sabe amanhã à tarde ou na sexta, né, eles fazem sessão de resolução de exercícios para tirar as dúvidas. Isso, eu pensei em deixar até sexta, Isadora, viu? Eu pensei em deixar até sexta. Acho que é mais do que suficiente, né? Mas como vocês também estão atarefados com essa outra atividade e outras tantas aí, né? Eu imagino, eu estou dando esse prazo um pouco maior. Então é isso. Se tiverem dúvidas no TD, falem no grupo e a gente pode tentar marcar aí um momento, né? Uma monitoria, exatamente. Certo? Tá, eu vou ver se eu tiro essa proteção, aí eu aviso no grupo essa proteção da planilha, e aí vocês podem baixar novamente, tá? Eu vou tentar tirar essa proteção, e aí, sem a proteção, vocês podem mexer à vontade na planilha. Quando eu fizer isso, eu aviso no grupo, para quem estiver tendo essa dificuldade,
baixar novamente a planilha, tá bom? Que é a história dos horários se chocarem aí, que eu não entendi. Ah, sim, porque tem de outra disciplina, né? Pô, vocês digam lá no grupo o horário que ficar melhor para vocês. Pode ser até de noitinho, eu imagino. Vai depender dos horários deles, né? Podem gravar também e depois deixar disponível para quem não pôde assistir ao vivo, certo? Mas aí vocês falam lá no grupo. No mais, era isso. Encerrando por aqui. Valeu. Muito obrigado. Quem não viu aí a fórmula, assiste depois a gravação assim que eu colocar, ou então peça para alguém mandar, porque realmente eu tenho que encerrar agora, tá bom? Valeu.